Carol, que bom te Oi, ver! Deixa eu ajustar aqui. tô Seja ajudando aqui. bem-vinda! Obrigada, muito obrigada. Ai, que delícia te receber. Faz tempo que eu queria te entrevistar, bater esse papo com você online, né? A gente tem trocas muito ricas no offline, mas queria que as outras pessoas também tivessem oportunidade de desfrutar da tua companhia e do seu conteúdo, que é de altíssima qualidade e tão inspirador. Então, obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada a você, Cíntia. Fiquei super feliz e com as suas ótimas perguntas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir Aventura! trazer bastante coisa aqui. Tanto pra Ai, gente, né? Que as suas perguntas sempre mexem aqui dentro. Ai, Carol, que agora eu já tenho uma vasta gama aí de entrevistas que ninguém pode dizer que não sabia que ia vir umas perguntas dessas, né, Carol? Quando eu pergunto, Tô às aqui. vezes são perguntas para uma live inteira, mas, de novo, né, nada está escrito em pedra, a proposta é justamente a gente trazer essa conversa, essa troca, levantar alguns pontos, né? É uma live, não dá tempo de fazer uma coisa super, super, super profunda, mas dá para a gente fazer pequenos despertares. E para a gente começar a fazer esses despertares, então, vou pedir para você, Carol, contar para a gente um pouco mais sobre a tua área de pesquisa, né? E o que te faz brilhar os olhos nessa área. Bom, hoje eu estou trabalhando mais, né, pesquisando mais as plantas medicinais, né, e como elas. É bem, essa pergunta já é assim, para quem não sabe, eu comecei trabalhando, eu tinha um ateliê floral, onde eu fazia arranjos personalizados, não era uma floricultura. E eu comecei a perceber que quando eu criava os arranjos personalizados, assim, ele traduzia o momento ou a alma daquela pessoa. E aí eu comecei a falar assim, nossa, acontece algo além aqui. E eu comecei a estudar a botânica, então, e o uso das plantas. E isso assim, então é como a natureza e como as plantas ajudam a harmonizar o nosso corpo, tanto físico quanto mental, né? Que nós somos uma coisa só. Então, assim, vai um pouco além das plantas medicinais, né? Eu tenho essa pesquisa nas plantas medicinais, porque é o que acaba auxiliando ali, né, no físico, no dia a dia, mas também pesquisas de como a natureza e você está integrado, entender que você também é natureza e você voltar para esse lugar pode te trazer uma nova harmonia, um novo jeito de ver a vida, tanto para você quanto para o todo, né? Acho que é um resuminho, é isso. E o que me faz brilhar os olhos, né? É tudo isso. É ver porque esse lugar tem várias, assim, é a beleza das plantas, né, das flores, o potencial que isso tem, né, que não é uma simples flor, o quanto você pode extrair, o quanto aquilo muda, o quanto simples, eu acho que é isso, assim, o quanto simples é sofisticado. Eu acho Já que diria Leonardo da Vinci, né? O simples é o maior alto grau de sofisticação. Então, você tá aí nas ciências áreas muito profundas da ciência, né? Quando você busca esse simples. E me soa muito, Carol, te ouvindo, que você faz então esse mix entre a chamada ciência oficial, né, a botânica, aquilo que está dentro da academia oficialmente, né, das universidades, e a chamada sabedoria ancestral, sabedoria milenar, que às vezes não está ali ainda oficializada, como não é o caso específico, você pode trazer um exemplo específico, mas me veio à mente agora a acupuntura, por exemplo, que é uma coisa de sabedoria milenar e que só recentemente foi reconhecido como medicina, hoje está dentro do Hospital das Clínicas, enfim, foi catalogado, talvez, não sei a palavra certa, mas pela chamada ciência oficial. Então você faz um mix entre esses dois mundos, né? É por aí? é por aí.
É exatamente isso, assim, quando é essa ancestralidade e o poder que tem nisso, né? Então, porque as plantas estão aqui há muito tempo. Então, com certeza, ela tem muito para ensinar para gente. Quando a gente olha também como assim as pessoas se tratavam antigamente, né? Qual a relação que tinham com as plantas. Então, é trazer de volta isso que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E é claro que lá atrás, né, que era muito uma questão de teste, né? Então tem o que a gente chamava de doutrina das assinaturas que Paracelso criou, né, com a alquimia, né? É muito interessante olhar um pouco disso. Então quando ela olha para a natureza e a natureza manifesta exatamente aquilo que você precisa. Então, trazer como exemplo, você pega a sálvia, né, que ela tem um formato de uma língua. Então, para que ela serve? Provavelmente para trabalhar essa região. A peônia, em alguns lugares, ela tem formato, né, quando aberta, aquela rosa linda do cérebro. Então, ela trabalha essa região. Então, eles faziam esses experimentos, era olhar para a planta e experimentar. É claro que muita gente se deu mal nesse processo, mas a gente não precisa mais passar por esse lugar. E a ciência é exatamente isso. A ciência ela vem para estudar a parte química, os componentes químicos que uma planta tem, para que ela se torne segura. Mas ela não deve ser esquecida. Ela está ali e sempre estará. A diferença é que hoje, como nós humanos, conseguimos desenvolver a ciência para trabalhar a nosso favor, né? Uma metodologia, né? Uma estrutura de pesquisa até para a gente conseguir racionalizar mais isso, né? Porque às vezes fica, parece abstrato, mas tem aquelas coisas. Nossa, a avó sempre sabia qual que era o chá certo para cada coisa, né? Tô com isso, tô com dor disso, tá doendo ali. Não, toma um chazinho desse que vai te fazer bem. Claro que não só o chazinho, mas a gente vê que tem alguma coisa ali, sim, tem um efeito, tem uma ligação que às vezes a gente está até aprendendo a compreender mesmo, né? A É, entender na nossa linguagem, no nosso raciocínio atual. porque a gente foi se distanciando, né? A gente foi criando, né, um outro tipo de estrutura. Então, nossos avós tinham a casa, né, com um quintal e as plantas estavam ali. E aí foi mudando, a gente foi, né, subindo para os prédios. Você tá com um painel lindo atrás, mas às vezes a gente, né, não Adoro. tem isso e começa a se desconectar, né? Então, no lugar que era o quintal, a gente resolveu colocar o carro. E aí não tem mais o espaço para o quintal, porque virou garagem, que era o quintal. E foi perdendo, né, todo esse contato. E aí eu lembrei de uma história que eu queria falar, e que uma vez conversando com a minha avó, eu falei, vó, eu pesquiso, né, fico estudando tanto, como que era? Porque ela morava em fazenda, né? E aí ela fala assim que existia uma pessoa que chamava um mateiro, que ele entrava na mata, então ele passava pela casa das pessoas, via como as crianças estavam, e aí assim, meu filho tá com cólica. Ele entrava lá pegava uma planta e levava para aquela criança, para a família se curar com a planta. E ela falou assim: eu não sei se é porque a gente acreditava, porque funcionava mais. É um misto do todo, né? Então, essa sabedoria não pode ser perdida. É claro que com outro olhar agora, né? Com a ciência te ajudando nisso, né? Mas, a Botando gente, uma estrutura, né? mas precisa resgatar esse vínculo. Nossa, você me fez lembrar agora de uma vez que eu estava viajando em um lugar de natureza e o guia estava contando pra gente justamente isso, mostrando certos arbustos que tinham uma determinada folha, e ele contando que os animais da região, quando as fêmeas estavam prenhas, elas iam naqueles arbustos porque elas sabiam que aquela planta ajudava a aliviar, era um analgésico. É a planta base, agora, gente, eu não me lembro do nome, mas é a planta base de um desses analgésicos, inclusive, que a gente toma. E os animais sabiam disso. Ninguém ensinou, né? Ninguém, assim, em termos de. Nós não fomos lá ensinar eles isso. É uma coisa que eles sabiam que é dessa forte conexão com a natureza, né? Então, isso é realmente uma área muito fascinante de pesquisa. E dentro dessa área, Carol, eu queria que você trouxesse, então, um pouco.
quais desafios hoje que a humanidade está enfrentando, que você olha e fala assim, nossa, essa área do conhecimento pode ajudar a aliviar, tem algumas respostas, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida nesse sentido? Eu acho que exatamente reconectar, né? Assim, a gente é muita informação, assim, a gente está passando por um desenvolvimento, né? Por um desenvolvimento tecnológico muito grande. E eu acho que a natureza, esse contato, esse resgate é o contraponto de tudo isso, né? Então, assim, a natureza precisa caminhar ao lado de todo esse avanço tecnológico, porque as pessoas estão ficando mais ansiosas, né? Assim, o mental, né? O mental das pessoas está sendo consumido demais. E eu acho que é exatamente nesse ponto que tem muito avanço, muito para se seguir. Ela pode ajudar a humanidade a ter esse equilíbrio mesmo, né? Nós humanos a se reequilibrar, a se reintegrar, né? A pandemia trouxe esse aprendizado. O quanto é importante você estar próximo às áreas verdes, né? E que isso seja um acesso para todo mundo. E eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, assim, pra gente conversar, que eu me questiono muito, é o quanto a natureza também, ela não pode ser elitizada, né? Ela não pode ser... É um lugar muito perigoso também, né? Porque quando a gente fala, contato com a natureza, muitos foram pra praia, outros foram para casa, se mudaram para casa de campo. Quando a gente muda, o que a gente está levando também de hábitos, né? Para esses novos lugares que a gente está habitando. E tem que ser para todos, né? Ela não pode ser elitizada. Então, eu acho que é exatamente isso, é essa simplicidade, mas para que você consiga ter um equilíbrio para viver no novo. Então, né, existe essa frase já existe, que é o futuro é ancestral, é isso, é resgatar para a gente conseguir mais para frente ainda, né? Nossa, Carol. Carol, estamos ao vivo, não é uma ligação de telefone. Mas tudo bem, é carinhoso. Você trouxe um ponto aí que eu gostaria até de destacar e faz um gancho para a gente pensar em políticas públicas, né? Eu estava vendo um documentário que mostrava exatamente esse choque de diferença. Isso era nos Estados Unidos, mas com certeza é aplicável por onde for, porque nós somos todos humanos. E mostrava justamente essa diferença da arborização, da presença de praças e de árvores e de natureza em bairros que eram de periferia ou em bairros mais centrais, né? Em bairros mais ricos, em bairros mais pobres. E mostrava justamente como em bairros mais de periferia você andava quadras e quadras e quadras para você ter uma árvorezinha. E em compensação, você encontrava muito mais naqueles mesmos blocos lojas vendendo bebidas alcoólicas, lojas que levavam, né, essa questão que você falou dos hábitos, que criavam um ambiente que incentivavam diferentes tipos de hábitos em relação a outros bairros que eram considerados mais desenvolvidos ou mais ricos, mais centrais, em que você tinha muito mais lugares de contato com a natureza, lugares acessíveis, mas que quem acessava era quem morava ali, né? Acessíveis no sentido, você não precisava pagar para entrar, estava aberto, mas quem entrava, quem tinha aquilo do lado de casa, era quem morava naquela região, né? Então, a própria mais existência de supermercados, por exemplo, que você conseguiria ir a pé, que você tinha mais uma atividade física. Então, é muito importante isso que você trouxe, né? Porque quando a gente fala dessa harmonia do corpo, mente e emoções, existe a harmonia interna, né? Eu harmonizar isso dentro de mim, e cada pessoa já é um universo, já é um desafio. E tem a harmonização do todo, né? Como é que a gente se relaciona com as outras pessoas e com o ambiente no qual a gente está inserido. E o quanto esse ambiente cria para a gente essa facilita ou dificulta essa harmonização, né? E aí, vou emendar então uma pergunta que eu sei que a gente gosta de ficar filosofando aí sobre essas coisas, para a gente filosofar um pouquinho mais. Como que a gente pode pensar, então, em termos de políticas públicas,
Aí você também escolhe o caminho que você quer ir, né? Pode tanto ser no sentido de, poxa, se a gente tivesse determinadas políticas públicas facilitariam o trabalho, esse trabalho que eu e tantas pessoas desenvolvem nessa área, chegarem a mais pessoas, né? Uma política pública que facilitaria a tua área de pesquisa, ou também o contrário, como é que a tua área de pesquisa pode falar, poxa, estão tentando implementar essas políticas públicas e com esse conhecimento a gente pode facilitar isso, né? Você tá com a carta, resumindo, tá com a carta livre ali na mão, você tá com a caneta, vai dar aquela canetada na política pública. O que você faria aí, Carol? Gente, uma pergunta, olha, bem que você falou. Que era... É complexa, né? Não tem resposta certa, tá? É uma pincelada, assim, só pra gente plantar sementinhas boas aí. Você sabe que existe um trabalho são duas coisas que eu acho que eu gostaria de falar, né? Um puxando para essa questão do tratamento, porque essa terapia, esse bem-estar, né? Essa integração não deveria ser elitizado. Então, esse lugar do bem-estar tem que ser acessível para todos. Hoje, o SUS ele já tem, né, e já reconhece essas terapias alternativas, assim, que eu vou chamar, como uma parte complementar do tratamento. Mas eu acho que tem um grande potencial aí nas farmácias vivas, né? Por quê? Assim, o quanto trazer essa farmácia viva ainda mais? Porque ela é mais barata, ela é mais acessível. Eu não estou falando assim, mas para todos os casos, mas casos graves ela pode ajudar a viver. Então, casos de câncer, com dores, a viver de uma forma, passar por aquele momento de uma forma mais leve. Conta pra gente, Carol, desculpa, só contextualiza a farmácia viva. O que você está chamando de farmácia viva? Farmácia Viva é um projeto que já existe, que é trazer as plantas medicinais em algumas regiões, né? Essas regiões carentes, por exemplo, né? Ou em escolas, mas ter mais conhecimento das plantas medicinais, né? Então, assim, e usar isso a favor dessa população. Divulgar esse conhecimento de uma forma, claro, responsável, mas que isso se torne, então, acessível, uma vez que ela é mais barata até para toda uma população. Então, olhando para uma política pública em conjunto com o SUS, por exemplo, eu acho que é um grande trabalho que poderia ser feito. E eu venho pensando muito nisso, assim, a partir até de uma fala da Luísa Trajano, desse trabalho junto com o SUS e com a ciência. Então, eu acho que tem um grande potencial ali a ser explorado um pouco mais dessa farmácia viva. Então, é usar as plantas medicinais a favor da população. Eu acho que é um grande caminho. E o outro é exatamente essa questão da arborização, porque, como você falou, tem muitos estudos que mostram a relação dessas áreas verdes com a taxa de criminalidade, por exemplo. Então, assim, uma vez que você tem um convite para andar num lugar mais arborizado, onde você consegue ter mais trocas, mais pessoas circulando, mais iluminação, mais qualidade de vida, Então, é uma mudança de olhar, tornar isso mais acessível nessas regiões. E não ser elitizado só para quem pode ir para a casa da praia, para quem pode ir para a casa do campo, para quem pode correr no Ibirapuera, né? Eu acho que assim, são coisas muito urgentes que deveriam ser olhadas a nosso favor. Nossa, é perfeito, Carol. E realmente é para todo mundo, né? Porque quando a gente eleva a qualidade de vida para todo mundo sai ganhando. Então a gente realmente precisa fazer essas conexões, porque isso é uma necessidade básica do humano, né? Não é uma necessidade daquelas que não é um desejo, né? É uma necessidade, tem a ver com a nossa vida, com a nossa essência. E você me fez lembrar de uma história que eu vi logo no começo da pandemia, que foi muito inspiradora, de uma das nossas líderes comunitárias dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que ela estava contando que na comunidade dela eles fizeram essa horta coletiva e fizeram justamente unindo, inclusive, a sabedoria, o que cada um sabia sobre aquelas plantas, cada uma dessas pessoas da comunidade que participaram desse projeto sabiam
sobre aquelas plantas e como os valores nutricionais, né? A gente teve uma grande questão aí, inclusive de renda, né? Que as pessoas, isso mudou, o consumo mudou, o acesso que as pessoas tinham aos alimentos. E esse momento dessa horta coletiva foi fundamental para, inclusive, descobrir outras fontes de nutrição através das plantas, para ter esse despertar ou fortalecer esse senso comunitário, esse senso coletivo, esse senso de cooperação. Como é que a gente junta um pouquinho que cada um sabe fazer e pode fazer e cria um todo mais harmônico e para todo mundo, né? Então você me lembrou dessa história inspiradora e eu queria ouvir de você, então, quem te inspira ou o que te inspira a fazer o que você faz? Como é que você se inspira, inclusive, naqueles dias que você fala assim, nossa, tô precisando de uma inspiração, né? Técnicas de É, inspiração com é Carolina bem, Zana. é bem, eu não vou falar fácil, né? Mas porque assim, a natureza é muito inspiradora, né? Quando a gente passa, é um treino de olhar mesmo. Então, quando a gente passa a olhar para a natureza, é, muda, né, a forma. Ela me inspira o tempo todo. Mas acho que olhar para essa questão da ancestralidade, para mim, é muito interessante. É olhar o desenvolvimento humano mesmo, né? Assim, desde lá atrás, como que era esse desenvolvimento, como a gente veio, né, ao longo do tempo, né, mudando muito. Então, continuar no desenvolvimento acaba me inspirando. E é claro, quando você vai colocando mais ao seu redor, é isso, treinando o olhar e trazendo mais o verde assim para perto de você, você vai isso vai te chamando, você acaba ficando um pouco interligado. Uma vez que você conecta isso, é muito mais fácil. É claro, tem aqueles momentos que você fala, poxa, mas eu acho que esse trabalho para o todo é o que me mantém realmente assim, inspirada o tempo todo. Quando eu penso assim, poxa, aconteceu isso, né? Pega questões do meio ambiente, olhar para a humanidade, é isso, assim, conseguir olhar para a humanidade, para o desenvolvimento e o quanto o simples pode ajudar todos nós. E quando eu olho para os meus filhos também, me inspira. Porque o que mundo eu quero deixar para eles, né? Que legado que eu quero que eles entendam que é importante. Porque eu realmente, até quando essa questão, né, fazendo um gancho das hortas, era muito legal quando a gente aprendia a plantar o feijão no potinho lá do danoninho, né, do coração, do coraçãozinho, mas assim, isso já não cabe mais, né? A gente já tem que começar a ensinar sobre hortas, sobre comunidade, sobre né, a importância disso. E esse trabalho começa com a gente e vai dar uma sequência neles, né? Que é uma esperança, olhar para eles é uma esperança, para que a nossa própria espécie continue perpetuando aí ao longo do tempo. Maravilha. Assim a gente, nossa, vai ficando inspirado e com esperança juntos. É maravilhoso isso. Eu adoro ver pessoas como você que desenvolvem esses trabalhos tão incríveis, porque realmente dá esse gás, né? E aí eu falo, nossa, a Carol tá cobrindo a parte da botânica, a Thaís tá cobrindo linguagem corporal, a Luísa tá lá puxando o carro da cidadania, dessa cidadania, dessa liderança cidadã, né? Envolvendo tantas mulheres e tantas pessoas que me inspiram, vai dando esse gás. Então, eu agradeço essa partilha. E eu queria saber de você, Carol, na tua visão, e também com esse recorte da tua área de conhecimento, quais as principais lições que a gente leva dessa pandemia, assim, para o novo mundo, né? Essa nova geração. Seremos uma nova geração, né? Pós-pandemia, querendo ou não. Eu acho que Quase um reencarnou na mesma encarnação, né? boa, reencarnou na mesma encarnação, essa foi ótima. Eu acho que principalmente isso, perceber o quanto que a gente está interligado, né? Enquanto nós não somos tudo isso que pensávamos ser, né? Quanto que tem essa dependência, né? Bastou o vírus vir e a gente já desestruturar tudo aquilo que a gente achava que tinha controle e que conseguia viver de uma forma separada. O ser humano foi o único
modelo ali, né? A única espécie que saiu fora do contexto da natureza, né? Todo o restante continuou, mas o ser humano desconectou. E eu acho que foi um certo alarme, assim, que tocou olha, eu acho que não era um bom caminho você ter desconectado. Você precisa voltar para esse lugar. E eu não falo só sobre essa rede, essa teia, não só com a natureza, né? Em perceber que nós somos a natureza, mas é perceber como humanidade mesmo, como alguma coisa lá na China pode cair aqui de uma forma muito rápida. E, e eu vou levar para um outro lugar até, mas é aquilo que você, como o que você consome, né? Os seus hábitos. Eu acho que, né, o consumo que a gente faz, o que a gente escolhe colocar no prato. Eu não estou indo para vias assim extremistas e radicais, não é isso. Mas é você escolher de uma forma consciente o que você resolve comer, por exemplo, né? E o quanto isso pode trazer sérias consequências para a humanidade como um todo. Então, uma vez que eu desequilibro um sistema, a gente pode ter consequências. Então, eu acho que a inteligência é saber as consequências dos nossos atos também. O que isso pode trazer. E essa escolha é uma habilidade do futuro, entendeu? Saber o que você vai escolher, tanto o que comer, o que consumir, o que comprar. Então, acho que chegou a hora de acordar para isso. Perfeito, Carol. Ai, desculpa, eu tô saindo de um resfriado. Tá meio assim a voz ainda. E ainda mais quando eu fico emocionada de ouvir essa tua fala, porque eu vejo que é muito esse caminho, né? Quando a gente quer criar uma nova visão de mundo, é por isso que esse chamado para a gente fazer isso juntos, cada um trazendo aí os seus insights, as suas experiências, porque é isso, estamos todos conectados, né? Então, como é que a gente vai fazer essa experiência ser melhor, ou ser a melhor possível para todo mundo? E pensando nessa melhora, Carol, eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho, antes de eu ir para o nosso jogo final ali de complete as frases, nessa questão da. Eu sei que você pesquisa os florais, que você trabalha com florais, e os florais têm esse trabalho de harmonizar corpo, mente, emoções. Então, se você puder falar um pouco para a gente como isso, quais os benefícios, né? Como que funciona para de repente alguém que nunca ouviu falar em floral e queira entender um pouco mais desse universo, desse sutil aí regendo o espesso, né? Dessa coisa que é mais sutil e de repente a gente vê já tá mudando o nosso bem-estar, as nossas sensações. Eu adoro. Sutil, régio espesso é uma das minhas frases preferidas. Chaves herméticas, tá, gente? A gente não inventou, não. Faz parte do conhecimento, da sabedoria muito antiga hermética. Eu gosto muito, e exatamente porque, assim, tem um estudo, né, que diz que as plantas, as flores, elas são viradas para o sol, elas crescem em direção à luz. E isso que elas vêm ensinar. Então, assim, uma vez que a gente entra em contato, e a terapia floral, o tratamento floral, é exatamente isso, para que a gente consiga voltar para a luz, se reconectar, assim como as flores fazem. E todo esse desabrochar. Então, é um trabalho de dentro para fora. É um trabalho realmente de autoconhecimento. Então, existem vários florais que trabalham diversas coisas que podem ser feitas, mas sempre é um trabalho de autoconhecimento. Então, é entendendo o momento da pessoa, a autobiografia da pessoa. E é uma coisa tão bonita que eu venho aprendendo também nessas conversas, nessas trocas, o quanto a gente não sabe da vida de cada um, né? Então, quando eu tenho as dores e toda a construção que cada um traz, para a pessoa, naquele momento, manifestar aquilo que ela está manifestando, teve toda uma construção na vida dela. De 40, 50, 30 anos, não sei quanto tempo foi, mas que fez naquele tipo de comportamento.
E os florais vêm trabalhar desde lá do começo, da sua construção. É um trabalho longo, né? Se a gente demorou 40 anos, 30 anos que seja, para ter esse tipo de comportamento, para quebrar, para transmutar e transformar alguns padrões, a gente leva um tempo. Então, é um trabalho de dentro para fora, que ajuda com ansiedade, ajuda, mas é entender a causa, né? Por que que eu tenho um padrão de ansiedade? Por que que eu não consigo dormir? Por que que eu me cobro tanto? Por que que eu manifesto isso? Por que que eu espero tanto do outro? Por que que eu tenho enxaqueca? Por que que será que minha cabeça dói? Então não é só ali eu tomar uma aspirina, é entender. Então por isso que é um autoconhecimento, é entender o que está acontecendo com você e transmutar. E esses florais, assim, de uma forma bem simples, assim, que eu vou falar, ele não trabalha, ele não é, assim como os fitoterápicos, tem a parte da planta mesmo, que é o químico. Então, as plantas têm componentes químicos que trabalham no teu corpo, para dor de cabeça, como um remédio, né? Aliás, os remédios são feitos das plantas. Mas os florais não. Então, como que é feito? Num lindo dia de sol, campo aberto, aquelas flores, elas vão para um vasilhame ali de cristal, fica sobre a luz e a energia vibracional da flor é extraída, que vira as essências florais. Então não tem contraindicação, porque você não está absorvendo a parte química. Então é a parte vibracional da planta. E a gente pode, né, se estender aqui falando sobre essa questão vibracional, porque nós não somos feitos só de corpo e matéria, né? Tudo está interligado o tempo todo. Nós somos uma cadeia de, né? Einstein já dizia, né? Sobre essa energia. Então ele atua no campo energético. É o campo energético da planta falando com o seu campo energético e ela ajuda a harmonizar. Acho que Uau, assim é sensacional. Não, sensacional, porque esse é um outro nível, né? A gente cuidando efetivamente de todos os nossos corpos e usando isso que já está, como você falou, né? Essa farmácia viva, essa natureza que já está aí para nos ensinar e nos inspirar tanto, né? Às vezes, eu tenho questionado muito com tudo isso que a gente falou, o quanto a gente se afastar da natureza nos causa sofrimentos que a gente nem imagina, que quando a gente vai encadeando aí os pensamentos a gente vai percebendo, e ao mesmo tempo o quanto nos aproximarmos, estarmos na natureza, né? Somos natureza, então essa volta para casa, ai, desculpa, tá meio difícil aqui a respiração. Essa volta para casa nos coloca num caminho de compreensão também, né? Porque quando a gente está na natureza e a gente observa a natureza, a gente começa a despertar compreensões em nós que antes, de repente, não estavam ali, né? A grande biblioteca viva, cabe a nós ler cada um desses livros. Que delícia e que inspiradora, Carolina. E agora, para a gente ir para a segunda parte aqui do nosso papo, num bate-papo agora mais rápido, numa brincadeira, né? A primeira parte a gente vai mais profundo e na segunda a gente faz mais um bate-bola. De novo, não é a resposta final, não está escrito em pedra, o que vier agora é para a gente brincar e se inspirar. Então, eu vou pedir para você completar as frases, tá, Carol? Tô aqui com a minha colinha, ó, vou ler para você. Tá bom. Tenho esperança porque... Tenho esperança porque eu acredito na resiliência da natureza, porque eu acredito num lugar melhor e porque eu acredito no desenvolvimento da humanidade mesmo. Eu acho que não existe o... Me estendo nessa frase, mas Não, mas pode falar. Eu não acredito no, assim, mudou para pior, assim, essa frase não existe. Sempre é uma evolução, né? Então eu acredito na evolução, porque eu acredito na evolução. Perfeito. O Brasil é o país... Da abundância. Eu acho que é abundância. Pode falar. Posso fazer né? Se completar. Claro. Complete a frase, parágrafo abaixo.
É, Asterisco. você, é, você sabe que nos países em desenvolvimento é onde a natureza possui a maior biodiversidade. Então, se a gente olhar a América Latina, América do Sul, a gente tem maior variedade, né? E é tão emocionante, assim, até me arrepio. Por quê? Por isso, porque ela já sabe que ela precisa oferecer mais tipos e mais variedade. Na América do Norte, você não tem uma biodiversidade tão... Porque não precisa, sim, não se faz tão necessário assim. Então, eu acredito, assim, no Brasil, porque eu acho que ainda virá daqui algo bem inspirador e mudar o lugar que a gente está. Ai, maravilhoso. Ai, nossa, tá difícil. Esta pode ser a última geração A. A última geração. Eu ia, fa... eu ia fazer uma frase. A não entender a consequência até dos nossos atos, assim, a estar desconectado, eu acho que acabou, não tem mais espaço para isso. Ai, Carol, vai abrindo as janelas, né? A gente quer seguir o papo. Vamos conversando, vamos conversando. É fantástico. Se eu pudesse, eu almoçaria com, para falar sobre. Uau, são tantas pessoas, mas realmente eu almoçaria com a Jane Goodall para falar exatamente sobre que ela, né, acho que para quem não sei se conhece ela, mas é aquela cientista do comportamento dos chimpanzés e ela tem um trabalho muito legal sobre, assim, além dos chimpanzés, mas sobre o nosso papel aqui na humanidade. E ela tem um livro que chama Sementes de Esperança, né? Seeds of Hope. Eu acho que eu falaria sobre a esperança que ela tem. Ai, que lindo! Nossa, já vou fazer a encomenda já. Poxa, encomendei livro hoje de manhã, se eu soubesse, tinha botado esse. Que coisa linda! Eu sabia do trabalho dela com o chimpanzé, mas não sabia, não conhecia esse outro lado. Vou pesquisar. E para a gente fechar, no meu mundo ideal, No meu ideal, 3 pilares eu acho que estariam sanados, assim. Porque quando eu falo nessa terapia natural, eu sempre falo, por exemplo, escolha o que você coloca no teu prato, mas para isso é preciso que a desigualdade acabe, né? Então, não adianta eu falar isso para uma pessoa numa fazenda e ela precisa comer a árvore para que ela possa plantar, né? Para quem não está ali, no orgânico vai escolher o que é mais barato. Então, acho que no meu essa desigualdade de pobreza, acho que é a primeira coisa. E teríamos um estilo de vida mais sustentável, que eu acho que assim são 3 pilares, né? Porque acho que a gente tem muito além do que a gente precisa e a gente olharia com carinho esse crescimento populacional. É um pouco forte até falar sobre isso no momento que a gente vem passando, sobre crescimento populacional. Mas tem, né, um lugar e recursos finitos. Então a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma um pouco mais consciente. Eu acho que é isso. Assim, perfeito, Carol. a Que gente maravilha. olharia esses 3 pilares de uma forma mais carinhosa. Que delícia. Nossa, é sempre muito bom te ouvir e agradeço esse compartilhamento, todo esse rico compartilhamento que você trouxe, esses insights. E se você quiser deixar alguma mensagem final, alguma coisa que você queira acrescentar, por favor, fica à vontade. O microfone é seu, tá? A mensagem sempre é para se reconectar com a natureza, realmente entender que não é uma conversa, um papo namastê, assim. Eu acho que tem muita sabedoria por trás disso. Se permitir e acreditar, né? Eu acho que dá uma chance de acreditar. Vai para a natureza, vai para, né? Prove essas outras
medicinas, né? Fique mais perto de um parque, em lugar aberto. Tenta sair desse ciclo vicioso ali, né? De não olhar para o céu, então dá um tempo, olha para o céu, toma um sol, faça o simples, que eu acho que ajuda. E tenha coragem de fazer o simples e não entrar nesse sistema tão louco que às vezes a gente acha que é o certo. Acho que é isso, assim. Escute mais a natureza, que é você mesma, né? Perfeito. Nossa, fantástico, Carol. E vou aproveitar o gancho para deixar um convite, porque tem muito a ver com aquilo que a gente conversou aqui hoje, que amanhã vai ter edição especial do Chá com o Vale, que eu apresento lá no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil V Silício. E eu vou entrevistar o Vanderlei Paz, que vai falar com a gente sobre sabedoria milenar, né? Ele que é terapeuta holístico, professor de ciências herméticas e tem um currículo incrível aí e muita experiência, 40 anos atendendo pessoas, muita experiência com o humano e com essas sabedorias todas aí que enriquecem, né? Esse trabalho. Então, deixo o convite e te agradeço muito mais uma vez, Carol. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente também aqui, né? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Cíntia. Espero de verdade que essa mensagem chegue, toque o coração das pessoas para que a gente consiga caminhar para desenvolver e perpetuar a nossa espécie aqui de uma forma muito mais harmônica.